Olá, eu sou a professora Daniele Nicolodelli, da Universidade Federal da Fronteira Sul, e estou aqui para discutir mais um dos temas da disciplina de Iniciação à Prática Científica. Na verdade, essa é a segunda parte de uma videoaula que já começou a respeito do papel do senso comum e do saber popular para a iniciação ao saber científico. Inicialmente, essas aulas foram pensadas para os cursos de nutrição e licenciatura em Química. Na primeira parte da videoaula, fizemos uma revisão da nossa outra vídeo a respeito do tema ciência e pseudociência. Lá, naquela ocasião, nós utilizamos o dicionário Michaelis para definir ciência e pseudociência, e então nós analisamos as definições. Para o conceito de ciência no dicionário Michaelis eram 9 asserções, e todas essas asserções foram analisadas cuidadosamente naquela vídeo. Nós também revisitamos o critério de cientificidade estabelecido pelo filósofo da ciência Karl Popper, bem como a estrutura da ciência proposta pelo filósofo Thomas Kuhn, que foram discutidas, detalhadas, na segunda parte da nossa videoaula sobre ciência e pseudociência. Então, a partir desta bagagem, nós utilizamos duas referências básicas para compreender mais a respeito do conceito de ciência, para enriquecer ainda mais esse conceito de ciência que a gente já havia construído. Mas também, essas novas referências da aula sobre ciência e senso comum trouxeram justamente as definições, algumas das definições, das compreensões a respeito do que é o tal do conhecimento de senso comum, ou conhecimento vulgar, ou conhecimento popular. Esses são os termos mais utilizados. Conhecemos, então, algumas relações entre esses dois tipos de conhecimentos, tais como a existência ou não de métodos científicos, de métodos específicos para intervir na natureza, na realidade. Falamos a respeito das interpretações da ciência e também do senso comum a partir de um exemplo bastante simples, mas que foi bem interessante. O exemplo do Sol girar ou não em torno da Terra. Essas foram as duas referências básicas utilizadas, então, na parte 1 e que eu vou continuar agora mencionando aqui na parte 2. O livro Fundamentos da Metodologia Científica, de Marconi e Lakatos, e o artigo denominado Ciência, Senso Comum e Revoluções Científicas, Ressonâncias e Paradoxos, de Marivaldi Francelin. Então, Marconi e Lakatos vão trazer para a gente que existem 4 grandes tipos de conhecimento. O conhecimento popular, a respeito do qual nós já conversamos, mas ainda vamos ver mais algumas coisinhas. O conhecimento científico, também, já falamos na outra videoaula, falamos na outra parte desta videoaula e vamos discutir ainda mais algumas coisas. O conhecimento filosófico, do qual ainda não falamos, não discutimos, e o conhecimento religioso. Então, utilizando a referência a Trujillo, Marconi e Lakatos dizem para nós que o conhecimento popular é aquele valorativo, reflexivo, assistemático, verificável, falível e inexato. E que o conhecimento filosófico, por sua vez, é valorativo, racional, sistemático, não verificável, infalível e exato. O conhecimento religioso seria valorativo, inspiracional, sistemático, não verificável, infalível e exato. E, por sua vez, o conhecimento científico seria um conhecimento real ou factual, contingente, sistemático, verificável, falível e aproximadamente exato. Então, agora, nesse momento, nós vamos analisar essas asserções de maneira mais aprofundada. Começando, então, pelo conhecimento popular. Então, o que significa dizer que o conhecimento popular é valorativo? Significa que os seus valores, os valores do sujeito, impregnam o objeto conhecido. Dizer que o conhecimento popular é reflexivo significa dizer que
Ele produz hipóteses e especulações sobre o determinado objeto que está sendo estudado, pensado, né? Mas, estando limitado pela familiaridade com o objeto, não pode ser reduzido a uma formulação geral. O conhecimento popular, então, também era assistemático, né? Significa que ele se baseia na organização particular das experiências próprias do sujeito cognoscente, que é aquele sujeito que conhece, que vai conhecer, e não em uma sistematização das ideias, numa procura de uma formulação geral que explique os fenômenos observados, aspecto que dificulta a transmissão de pessoa a pessoa desse modo de conhecer. Vocês já devem ter ouvido dizer que. Eu ouvi dizer que, né? Nós, em várias situações da nossa vida, em várias situações do nosso convívio, seja no âmbito familiar, de amigos, até mesmo no ambiente de colegas mesmo, de trabalho ou de sala de aula, né? Existem vários assuntos que surgem nesses nossos debates, nessas nossas interações, e muitas vezes eles não têm um embasamento científico. Nem tudo que a gente faz na nossa vida precisa ser pautado exatamente pela ciência. Nem todas as interações que a gente tem na vida com outras pessoas precisam orbitar em torno do conhecimento científico. Então, nós temos uma carga de conhecimento popular, cada um de nós tem, que tem muito a ver com os valores que nós construímos ao longo da nossa vida, com os valores que nos foram repassados pelos nossos familiares, pais, avós. Tem muito a ver com os grupos sociais que a gente interage, com os locais que a gente frequenta, com os nossos interesses, os nossos hobbies, os nossos gostos, né? Então, a gente tem toda essa carga de conhecimento popular que serve para que a gente possa, de uma certa maneira, interagir, né, com outros sujeitos, interagir com a realidade, interagir com o mundo. É uma base de conhecimento que muitas vezes nos ajuda a tomar decisões, certo? Mesmo que não respaldada pela ciência, muitas vezes as decisões são tomadas a partir do conhecimento popular, decisões para as nossas vidas, né, a partir do senso comum, certo? O conhecimento popular também é verificável, está limitado ao âmbito da vida diária e diz respeito àquilo que se pode perceber no dia a dia. O conhecimento popular é falível e inexato, pois se conforma com a aparência e com o que se ouviu dizer a respeito de um objeto. Em outras palavras, não permite a formulação de hipóteses sobre a existência de fenômenos situados além das percepções objetivas. O conhecimento popular está muito associado ao que nós conseguimos conhecer através dos nossos sentidos, ao que nós ouvimos, ao que tocamos, ao que sentimos também, né? Mas especialmente aos nossos sentidos, aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, aquilo que sentimos no sentido aromático, né? Então, são os nossos sentidos que mediam a nossa relação com esse mundo, tá? Não apenas eles, mas eles são não apenas os sentidos, mas os sentidos são uma ferramenta importante do conhecimento popular. O conhecimento filosófico, por sua vez, também é dito como um conhecimento valorativo, porque o seu ponto de partida consiste em hipóteses que não poderão ser submetidas à observação. As hipóteses filosóficas se baseiam na experiência e não na experimentação. Então, nós vimos uma citação na primeira parte da nossa videoaula sobre esse tema, que falava justamente, né, a respeito da importância da experimentação para as ciências exatas, para as ciências biológicas, mas que não necessariamente a experimentação é importante para outras ciências, como no caso da citação que foi feita, as ciências sociais, por exemplo, certo? E aqui nós estamos falando a respeito da filosofia, e a filosofia também não sente essa necessidade de ser submetida à experimentação
para conseguir um status, né, de verdade ou de científico. Ela não se preocupa com isso. O conhecimento filosófico é não verificável. Os enunciados das hipóteses filosóficas, ao contrário do que ocorre no campo da ciência, não podem ser nem confirmados, mas também nem refutados. São teorias que partem especialmente da razão. O conhecimento filosófico é, portanto, racional, como eu acabei de dizer, né? Então, um conjunto de enunciados logicamente correlacionados. O conhecimento filosófico é sistemático porque suas hipóteses e enunciados visam a uma representação coerente da realidade estudada, numa tentativa de aprendê-la em sua totalidade. Ainda, ele é infalível e exato, quer na busca da realidade capaz de abranger todas as outras, quer na definição do instrumento capaz de aprender a realidade, os seus postulados, assim como suas hipóteses, não são submetidos ao decisivo teste da observação, ou melhor dito, da experimentação, que é um pouco do que a gente já conversava agora há pouco. Então, o conhecimento filosófico, ele é caracterizado pelo esforço da razão pura, para questionar os problemas humanos e poder discernir entre o certo e o errado, unicamente recorrendo às luzes da própria razão humana. Aqui eu tracei para vocês, com base no artigo, no livro, as diferenças, então, entre o conhecimento científico e o conhecimento filosófico. Acompanhemos aqui o item A do conhecimento científico agora. Diz que esse tipo de conhecimento abrange fatos concretos, positivos e fenômenos perceptíveis pelos sentidos através do emprego de instrumentos, técnicas e recursos de observação. Nós falávamos também a respeito do fenômeno da observação, como observar dentro da ciência é diferente do que observar no senso comum. Observar no senso comum significa, de certa maneira, olhar e talvez analisar aquilo que está ao nosso redor através da visão, por exemplo. Mas o conhecimento científico, quando se fala em conhecimento científico, em observação, nesse sentido, tem-se aí uma observação estruturada, uma observação sistemática, aquela que vai ter um fundamento para acontecer. O cientista, ele olha para o fenômeno da natureza, ou ele olha para o fenômeno humano através das lentes da ciência, através daquela bagagem de conhecimento científico que ele já possui sobre aquele fenômeno que está sendo estudado. Então, a observação do fenômeno natural ou do fenômeno humano pela ciência, ela não é neutra. Ela não é livre de pressupostos. Muito pelo contrário. Certo? Agora, a mesma questão aqui, o item A respeito do conhecimento filosófico. Então, as autoras nos dizem que o objeto de análise, então, do conhecimento filosófico são as ideias, as relações conceituais, exigências lógicas que não são redutíveis a realidades materiais e, por essa razão, não são passíveis de observação sensorial direta ou indireta por instrumentos. No item B do conhecimento científico, temos que a ciência caminha apoiada nos fatos reais e concretos, afirmando somente aquilo que é autorizado pela experimentação, especialmente quando tratamos das ciências mais naturais, ditas, ciências naturais, que pautam-se muito na questão da experimentação, não só, mas muito na questão da experimentação, né? No item B do conhecimento filosófico, temos que este conhecimento emprega o método racional, no qual prevalece o processo dedutivo que antecede a experiência e não exige confirmação experimental, mas somente coerência lógica. Ainda sobre o conhecimento científico, dizemos que ele leva a circunscrever, delimitar, fragmentar e analisar o que se constitui o objeto da pesquisa, atingindo segmentos da realidade. Enquanto isso, o conhecimento filosófico encontra-se sempre à procura do que é mais geral,
interessando-se pela formulação de uma concepção unificada e unificante de universo, procurando responder às grandes indagações do espírito humano e, até, busca as leis mais universais, que englobem e harmonizem as conclusões da ciência. Saindo um pouco da referência da Marconi e da Lakatos e trazendo um pouco agora aqui o artigo da Francelin, eu gostaria de lembrar, né, nessa questão do conhecimento filosófico com o conhecimento científico, que nós até mencionamos também isso na primeira parte, que a ciência grega, por exemplo, a ciência da época ptolomaica, enfim, a ciência mais antiga não era dita como ciência, e sim como filosofia natural. Sempre existem vários tratados científicos que são tratados sobre filosofia natural e não tratados sobre ciência. Então, inicialmente, lá quando esse tipo de conhecimento começou a ser estruturado, a filosofia e a ciência andavam juntas. Então, as reflexões do homem, né, e os seus interesses pelo seu lugar no mundo estavam totalmente vinculadas às discussões a respeito da natureza, dos fenômenos da natureza. Mas então, com o Renascimento, há um distanciamento entre ciência e filosofia. Por sua vez, a ciência tornava-se cada vez mais específica e também operacional, criando para si um mundo próprio, passível de ser explicado, experimentável e dominável. Essa estrutura excluía quase que totalmente os sentidos filosóficos de mundo. Então, durante muito tempo, houve uma forte crença na ciência, de que a ciência era capaz de explicar tudo, de que na ciência residia a verdade absoluta. E aí, só para fazer um parênteses, né, quando eu apresentei a filosofia da ciência de Karl Popper em sala de aula, uma aluna me perguntou, bom, mas para Popper o conhecimento científico então não deve ser 100% certo? Não é isso, né? O que ele diz é que as teorias científicas, para serem científicas, devem ser passíveis de reprovar, inclusive, em testes, por exemplo, testes empíricos. Então, as teorias científicas devem ter abertura para que possam ser falseadas, para que de repente um determinado resultado experimental mostre que essa teoria não é válida. Então, o objetivo das teorias científicas não é ficar englobando conhecimento de uma maneira descontrolada, como acontece, por exemplo, com as pseudociências, mas sim explicar a realidade, mesmo que seja uma parcela da realidade, e mesmo que seja por um determinado período de tempo. Então, uma teoria descartada pelo critério de Popper, por exemplo, uma teoria científica descartada, não significa que é uma teoria ruim, não significa que é alguma coisa pejorativa. Não, ela simplesmente situa-se no seu tempo. Ela simplesmente mostra que ela é uma verdade sobre um determinado objeto, sobre um determinado fenômeno da natureza, mas uma verdade que pode ser refutada, uma verdade que pode ser substituída por outra verdade. E isso mostra que o conhecimento científico tem as suas verdades históricas, tem as suas verdades temporais, e não necessariamente verdades absolutas. Certo? Outra forma de perceber que o conhecimento científico não é dotado de verdades absolutas é o estudo da sua história, né? Então, estudando, né? Pensem, vocês são estudantes de nutrição e vocês são estudantes de química. Vocês podem buscar materiais e referências para estudar a história dessas ciências às quais vocês estão se vinculando, né? E a partir do estudo dessa história, vocês vão perceber que o conhecimento tem o seu tempo, tem o seu lugar, tem os seus limites, né, de validade, certo? Então, aqui continuando, tá? Para Moles, o cientificismo,
né, que é esse peso todo da ciência, né, constituía-se como um movimento contrário à filosofia. Considerando que toda reflexão do homem sobre seu lugar no mundo é devaneio inútil e impotente, ou seja, não se necessitava de uma filosofia, pois a ciência possuía as respostas para todos os problemas e, se ela não resolve hoje, deve resolvê-los amanhã. Então, uma crença tão forte na ciência que acaba excluindo outras formas de conhecimento. É no final do século XIX e início do século XX que essa posse, né, e existência da verdade absoluta passa a ser severamente questionada. Passou-se a perceber e admitir que haviam lacunas que a ciência não dava conta. E aí sim, então, foi se refazendo a relação entre ciência e filosofia. E a partir daqui, daria mais muito estudo, se a gente quisesse continuar aprofundando. Mas vamos lá, vamos manter aqui o foco no nosso objetivo e discutir um pouco a respeito do conhecimento religioso, certo? Então, as autoras vão dizer que o conhecimento religioso é valorativo, inspiracional e exato. O conhecimento religioso, isto é, teológico, apoia-se em doutrinas que contêm proposições sagradas. Nesse sentido, ele é valorativo. Por terem sido reveladas pelo sobrenatural. Então, essa ideia de que existem proposições sagradas reveladas pelo sobrenatural é o lado inspiracional. E, por esse motivo, tais verdades são consideradas infalíveis e indiscutíveis. Portanto, isso torna o conhecimento religioso um conhecimento exato. Também, ele é um conhecimento sistemático. Pensem, o conhecimento do mundo, a sua origem, significado, finalidade, seu destino, faz parte, né, do conhecimento religioso. E tudo isso é obra de um criador divino. Então, existe todo um livro que conta, por exemplo, a história da Gênese, né? Ele também é um conhecimento não verificável, porque está sempre implícita uma atitude de fé perante um conhecimento revelado. Então, como o conhecimento religioso é um conhecimento que foi, digamos assim, inspirado, né? Por isso que é inspiracional, a partir do sobrenatural. Então, acreditar naquele conhecimento é sempre uma questão de fé, né? Não você não vai buscar, sinceramente, tem quem busque, mas não tem necessidade nenhuma de se buscar, por exemplo, explicações científicas para crenças religiosas. Você pode se tornar um cientista dentro da área da nutrição, dentro da área da química, tendo a sua fé, tendo as suas crenças e sem se incomodar em buscar para elas explicações científicas. Não há necessidade para isso. Uma pessoa pode manter conhecimentos diferentes, crenças diferentes, certo? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas, enfim, o conhecimento religioso, então, ele não é verificável, né? Como um experimento científico, por exemplo, né? Como uma teoria científica, perdão, tá? Além disso, ele também é infalível, porque ele parte do princípio que as verdades tratadas são infalíveis e indiscutíveis por consistir em revelações da divindade, certo? Pensem na questão mais caricata, né, da religião cristã, por exemplo, né? Pensem na questão dos mandamentos, né? São 10 revelações da divindade, que um dia foram feitas ao homem e aí, portanto, propagadas para o resto da humanidade, certo? Entende-se que são infalíveis, né? Por serem, nesse sentido, de serem revelações divinas. A adesão das pessoas passa a ser um ato de fé,
ao conhecimento religioso, né? Então, a adesão ao conhecimento religioso passa a ser um ato de fé, pois a visão sistemática do mundo é interpretada como decorrente do ato de um Criador divino, cujas evidências não são postas em dúvida, nem sequer verificáveis. Ainda sobre o conhecimento religioso e conhecimento científico, a postura dos teólogos e cientistas diante da teoria da evolução das espécies, particularmente do homem, demonstra as abordagens diversas. Esse é um bom exemplo da diferença entre os dois tipos de pensamento. Então, de um lado, as posições dos teólogos fundamentam-se nos ensinamentos dos textos sagrados. De outro, os cientistas buscam, em suas pesquisas, fatos concretos capazes de comprovar ou refutar as suas hipóteses. Mais um pouquinho, se o fundamento do conhecimento científico consiste na evidência, tá, dos fatos observados e experimentalmente controlados, e o do conhecimento filosófico e de seus enunciados na evidência lógica, fazendo com que ambos os modos de conhecer deve a evidência resultar da pesquisa dos fatos ou da análise dos conteúdos, dos enunciados. No caso do conhecimento teológico, o fiel não se detém nelas, não se detém às evidências, à procura de evidências, pois a toma como causa primeira, ou seja, da revelação divina. E aí, então, a Francelin traz outra questão bem interessante para a gente pensar, né, que tem tudo a ver com essa questão do conhecimento religioso, né? Ela lembra algo bem interessante que ela traz aqui da Marilena Chauí, né, mas que eu também diria para vocês que o autor de Sapiens trabalha muito bem, esqueci o nome dele agora, né? Mas no livro Sapiens também se trabalha muito bem essa questão do mito e a importância do mito, inclusive, para o desenvolvimento, né? Para o progresso, inclusive, né? Do ser humano, para a evolução do ser humano, né? É bem interessante. Então, ela diz aqui que a sociedade se organiza em torno de mitos, crenças e também dogmas. Mitologias e religiões ocupam hoje o lugar vazio deixado pela razão. As mitologias não são simplesmente aquelas antigas que a gente ouve falar nas aulas de história, mitologia grega, mitologia nórdica, mitologia romana, enfim, né? Claro que elas são muito caricatas, muito bem delimitadas, mas também existem mitologias nos dias atuais, existem muitos mitos que nós acreditamos, né? E muitas mitologias contemporâneas também. E aí, mais uma vez, quando eu falo sobre isso, eu me lembro do Sapiens e sugiro a leitura para vocês poderem captar um pouco melhor esse sentido mais contemporâneo do mito. É preciso atentar também para o fato de que a ciência também pode converter-se num mito, no sentido que se crê cegamente nela, certo? Ou então de deixar que os cientistas sempre pensem no lugar das pessoas. Dessa forma, a ciência pode acabar sendo aceita muito mais como um dogma, por exemplo. Então, ficar cego diante da ciência e da sua capacidade de explicar os fenômenos naturais, humanos, tecnológicos, pode muitas vezes fazer com que a gente não consiga, né, perceber que existem outras formas de conhecimento que também são importantes, que também são válidas, que também poderiam produzir respostas, né, para as nossas questões, para os nossos problemas de pesquisa, certo? Então, é preciso tomar cuidado para não aceitar a ciência como um dogma. E mais uma referência que eu me lembro nesse momento aqui é a epistemologia de Paul Feyerabend, né? Talvez seja também uma leitura interessante, o livro Contra o Método, para vocês aprofundarem um pouco esse tipo de discussão, caso for do seu interesse, tá? Então, chegamos agora novamente, né, no conhecimento científico, nosso ponto de partida e nosso ponto de chegada dessas videoaulas aqui, que seria, então, um conhecimento real ou factual,
porque lida com ocorrências ou fatos. Um conhecimento contingente, porque suas proposições ou hipóteses têm sua veracidade ou falsidade conhecida através da experiência, e não apenas pela razão, como ocorre no conhecimento filosófico. Então, em algum momento, eu até tenho a impressão de que Marconi e Lakatos acabam atribuindo à experimentação um peso talvez até um pouco maior do que ele realmente tenha. Vejam, não que isso aqui não seja verdadeiro e correto de se dizer a respeito da ciência, está, mas nem tudo, o único critério de validação do conhecimento científico não é simplesmente o critério experimental, certo? Então, a experimentação é importante, a experimentação é uma parte gigantesca, né, da produção de conhecimento científico, mas não só, tá? Então, não é só comprovar experimentalmente que é um valor da ciência, esse é um dos valores da ciência, não o único, certo? Mas, enfim, ainda assim é importante, né? Então, o conhecimento científico também é sistemático. Se trata de um saber ordenado logicamente, formando um sistema de ideias e não conhecimentos dispersos e desconexos. Nós falamos a respeito da estruturação de leis, de teorias, né? Hipóteses, leis, teorias, né? Lá na outra videoaula sobre ciência e pseudociência. Outro critério que as autoras colocam como sendo um critério que define, então, o conhecimento científico é a verificabilidade. As afirmações que não podem ser comprovadas não pertencem ao âmbito da ciência. E aí, se a gente faz essa leitura aqui, a gente lembra do Popper e a gente pensa, quem que tá certo, né? Tem alguma coisa errada. Então, primeiro, eu lembro que lá no comecinho da nossa outra videoaula, né? Acho que foi até no artigo da Francelin, perdão aqui que eu esqueci o nome da autora. Eu acho que até foi no artigo da Francelin que ela falava sobre como é difícil conceituar ciência, porque ou as explicações, as conceituações, elas são insuficientes, né? Ou elas muitas vezes entram em choque, em conflito umas com as outras. E aqui a gente tem um exemplo, né? Então, seguindo a lógica da Marconi e da Lakatos, né, que se baseiam também em outro autor para trazer essas classificações aqui, o conceito de verificabilidade é o que mostra que o conhecimento científico. Segundo Popper, a verificabilidade está mais ligada às pseudociências e não à ciência, tá? Então, lembrando, para ele, seria o contrário, né? As afirmações que não podem ser comprovadas não pertencem ao âmbito da ciência. Isso é o que diz aqui, tá? Então, as afirmações que não podem ser comprovadas não pertencem ao âmbito da ciência. Se for comprovável, então pertence. E aí a gente cai, por exemplo, no caso da astrologia, que vai sempre tentar comprovar, mesmo que encontre um determinado cidadão que não se comporte de acordo com aquilo que estava previsto, né? Por exemplo, na definição do signo daquela pessoa, né? Tá? Então, aqui a gente tem uma diferença nessas conceituações. Continuando, né? Elas também trazem que o conhecimento científico ele é falível, em virtude de não ser definitivo, absoluto ou final. E isso não é problema nenhum para a ciência. Ele também é aproximadamente exato. As novas proposições e o desenvolvimento de técnicas podem reformular o acervo da teoria existente. Certo? Mais um pouquinho aqui, então, agora das citações, né, do trabalho da Francelin. Ela nos diz que a crítica não é voltada à razão, mas ao uso da razão como único caminho para o conhecimento verdadeiro. Sabe-se que as verdades podem ser provisórias, e uma das funções da racionalidade é construir hipóteses que sustentem essas verdades, e ao mesmo tempo em que, pela mesma via, desconstroem essas hipóteses e as verdades chamadas provisórias são substituídas. Então, há um trabalho, né, de razão e objeto e natureza, enfim, né, de razão e experimentação,
na hora de se produzir um conhecimento científico, certo? Então, não é a razão o único caminho para o conhecimento verdadeiro, mas também não é a empiria o único caminho para o conhecimento verdadeiro, né? Então, são coisas que a gente pode pensar aí. Por fim, a Marconi e a Lakatos, elas trazem, então, essa divisão que hoje talvez já seria até maior, né? Eu acabei não atualizando ela, mas possivelmente vocês devem encontrar por aí na internet alguma coisa a esse respeito, né? Então, aqui elas mostram que as ciências dividem-se entre as formais e as factuais, sendo as formais a lógica e a matemática, e as factuais, então, as naturais ou as sociais. As naturais como física, química, biologia, e as sociais como antropologia, direito, economia, política, psicologia social e sociologia, certo? Então, temos aí um amplo leque, né? E com certeza, cada uma dessas áreas tem os seus métodos, né? Tem as suas formas de observação, suas regras para observação, né? Para a compreensão dos conhecimentos também teóricos, né? Suas regras para estudos documentais, para estudos históricos, enfim, dependendo do objeto de cada uma, dependendo do problema de pesquisa e do interesse de cada pesquisador, né? Muito bem, então, gente, eu vou nesse momento trazer 2 exemplos, tá? Eu vou trazer um exemplo para a área de nutrição e um exemplo para a área de química. Eu convido vocês a assistirem todos os 2, né? Não são muito demorados e eu acho que podem agregar coisas positivas para vocês, mas se não quiserem acompanhar os 2, então o pessoal da química nesse momento pode dar um passinho adiante aí no vídeo, que daqui a pouco começa o exemplo da química, tá? Muito bem. Então, nesse momento, a gente vai falar um pouco dessa história do conhecimento de senso comum, do conhecimento popular, com a área de nutrição. Para isso, eu trouxe um artigo para vocês aqui que é muito bacana, que chama Discursos e a Construção do Senso Comum sobre Alimentação, a partir de uma revista feminina, de autoria da Carla Rosane Paz Arruda Tel. Esse artigo é de 2010, tá? Então, não é tão velho assim, né? Um pouquinho velhinho, mas nem tanto, tá? Mas é super interessante. Então, ela lembra pra gente, né, que a mídia é um meio privilegiado para que se faça pontes entre conhecimentos científicos e conhecimentos de senso comum. Até porque o discurso na mídia é sempre um discurso mais informal, né? A gente tem os telejornais, que tem um discurso um pouco mais formal, mas os programas em geral têm discursos, né, um pouco mais informais, para que atinja, de fato, a grande parte da população, né? Então, é um espaço privilegiado para que se façam pontes, para que se faça divulgação científica também. Essa mídia pode nos trazer representações, por exemplo, sobre alimentação, que impactam na saúde das pessoas. Já pararam para pensar nisso? Assim como ela contribui para a instauração de padrões de estética corporal, por exemplo. Então, da mesma forma que a mídia nos mostra um determinado padrão corporal como sendo desejável, aquele padrão corporal está associado, por exemplo, a toda uma questão alimentar, toda uma questão comportamental. Né? Então, com certeza, trazer um determinado padrão corporal vai trazer várias outras questões associadas à saúde da pessoa necessárias para que se mantenha aquele padrão corporal ou para que se atinja aquele padrão corporal, certo? Segundo o autor, então, né, o paradigma atual de beleza, centrado no corpo esguio e esbelto, determina práticas alimentares que lhes são correspondentes. Nesse sentido, Serra afirma que o padrão estético corporal contemporâneo, olha só, impõe uma alimentação leve, light, uma dieta dita inteligente e direcionada a pessoas inteligentes, pessoas bem-sucedidas. Ao passo que, ao trabalhador braçal, associam-se práticas alimentares que incluem arroz, feijão, massas e pães.
Ao veicularem matérias sobre alimentação, saúde e estética, entre outras, né, todas carregadas de ideologias, os meios de comunicação determinam, em diferentes medidas, o comportamento dos sujeitos, oferecendo-lhe receitas de estilo de vida que acabam por compor o senso comum sobre essas questões. Então, para que você tenha uma determinada forma corporal, você precisa se submeter à alimentação assim, assim, assim. Você precisa se submeter a procedimentos estéticos, você precisa se submeter a procedimentos cirúrgicos, né? Então, você precisa fazer exercícios 7 dias por semana na academia, malhando, né? Você precisa fazer crossfit, você precisa fazer yoga, você precisa fazer pilates, tanta coisa, né? Então, vende-se um pacote, né? Uma receita de estilo de vida, tá? E isso é bastante complicado. O senso comum não pode, portanto, ser reduzido a uma concepção de saber como reprodução, mas precisa ser compreendido como uma forma de conhecimento efetivamente prático, socialmente elaborado e compartilhado, constituído a partir das experiências cotidianas, por acomodação, reprodução e contradição na interação dos sujeitos entre si e com o meio. Maravilhosa essa definição, né? O senso comum reelabora e cria imagens úteis para a vida cotidiana, por meio do pensamento representativo, transformando os saberes produzidos em campos simbólicos específicos, como o científico em saberes geradores de ações sociais. Então, esse conhecimento de senso comum, né, vai gerar, impactar várias pessoas, inclusive, né, promovendo ações sociais, sejam dependendo do tipo de alimentação ou a questão da atividade física, enfim, né, vão mobilizar várias coisas aí, que são ações sociais, né, e que são pensamentos comuns de uma sociedade, de várias pessoas de uma sociedade. O saber científico formal e estruturado tem como característica a produção de verdades provisórias, também já falávamos a esse respeito, né? Que pretendem embasar o certo e o errado, o saudável e o não saudável, subsidiando os comportamentos humanos por meio de um discurso específico que encerra poder e controle social. O discurso midiático sobre alimentação assume um papel essencial na construção social do que seja saúde, não é? Dizer do que nós devemos nos alimentar, em que quantidade, né? De que forma, por exemplo, quantas vezes ao dia, em que proporção, né? Essa era a palavra que eu estava querendo buscar. Com certeza tem impacto na nossa saúde, né? Então, muitas vezes nós pautamos a nossa alimentação em conhecimentos de senso comum divulgados aí por esses meios, né? E pode contribuir, então, de forma relevante para definir no imaginário coletivo padrões homogeneizadores de saúde e beleza, que reforçam a competição, a rejeição e a exclusão. Então, o trabalho, né, ele se propõe a reconhecer as estratégias discursivas adotadas por um veículo midiático quanto à alimentação saudável e a sua contribuição para a formação do senso comum sobre o tema, com impacto sobre as práticas alimentares dos sujeitos, leitores e, por consequência, sobre a saúde coletiva. Então, a autora fez uma análise dos 12 números da revista Boa Forma, que foram publicados no ano de 2007, e ela analisou especificamente a seção chamada Garota da Capa, para ver, então, como diz aqui no nosso, aqui, né, aqui em cima no nosso resumo, tá? Para ver a contribuição, então, desse meio, dessa seção, dessa revista, né? Qual o impacto que tem sobre as práticas alimentares dos sujeitos leitores e, por consequência, sobre a saúde coletiva, certo? Então, isto aqui foi só uma amostra do que o artigo pretende discutir, tá? Eu só trouxe à tona o problema de que existe uma
existem as ferramentas midiáticas, e essas ferramentas midiáticas acabam tratando dessa questão de senso comum e ciência, e muitas vezes escapam aí padrões de beleza, padrões de alimentação, que as pessoas acabam seguindo muitas vezes sem ter o conhecimento, tá? Né? Na busca de um objetivo, tipo o corpo perfeito. Bastante complicado. Se vocês pensarem bem, né? Só para fechar aqui com uma pergunta, quantas pessoas vocês conhecem? Mas num círculo de amizades assim mais imediato, né? De amizades e família, enfim. Pessoas que fazem acompanhamento nutricional, por exemplo. Né? Então, claro que vocês agora estão rodeados, o pessoal da nutrição está rodeado de colegas, né? Da área de nutrição aí, mas eu penso, não o pessoal da universidade que vocês estão se inserindo agora, né? Eu penso nas suas famílias, nos seus amigos, enfim. Quantos já fizeram acompanhamento nutricional? Por que fizeram? Porque eu digo por quê? Porque muitas vezes busca-se um acompanhamento nutricional somente numa situação muito extrema, né? Quando realmente você precisa para um problema de saúde muito gigante, assim. Né? E quantos fariam simplesmente, né, para fazer um acompanhamento, de, né, manter uma vida saudável sem se apegar a um padrão de beleza específico e tudo mais, né? Então, eu acredito que são poucos. Se eu fizer essa revisão nos meus círculos, provavelmente serão poucos, tá? Então, vamos lá. Além disso, coloquei aqui uma questão para vocês pensarem, né? O que você já ouviu na mídia, em casa, na escola, né, a respeito da alimentação? E tem dúvidas se trata-se ou não de um conhecimento científico? Tá? Então, aproveitem aí para pensar um pouco a esse respeito. O que vocês pensam sobre alimentação? Qual tipo de padrão de beleza vocês conseguem ignorar? Quais tocam, incomodam, ferem? Quais vocês gostariam de alcançar? A que custo e a que preço, né? Alcançá-los, certo? Várias questões interessantes aí para a gente refletir, então, a partir desse artigo, tá? Agora, então, segue o exemplo da química, para os alunos de química, tá? Onde a gente vai falar um pouco também sobre essa questão do conhecimento comum, ou popular, e o ensino, né? O ensino da química. Então, eu escolhi esse artigo chamado A Importância do Senso Comum na Construção dos Conceitos Científicos, de autoria do Edson Coutry e Juliana Rubio, publicado no ano de 2013, tá? Eu trouxe também aqui algumas citações para levantar a bola do artigo, para que depois vocês possam fazer uma leitura mais cuidadosa. Então, os autores começam falando que, atualmente, o ensino de química baseia-se na transmissão de informações, na aprendizagem mecânica de definições e de leis isoladas, na memorização de fórmulas e equações. Reduz-se o conhecimento químico a muitos tipos de classificações, à aplicação de regras desvinculadas de sua real compreensão. Há uma preocupação como apresentar uma grande quantidade de informações na tentativa de se cumprir todo o conteúdo que os livros didáticos tradicionalmente abordam. Vocês já devem ter passado por situações nas quais os professores tenham dito, né? Ai, tem que correr com o livro, tem que correr com essas aulas aqui, porque senão ele não vai acabar o livro, não vai dar conta, né? Então é disso que ele está se referindo. Dessa maneira, torna-se difícil o envolvimento afetivo dos estudantes no processo de construção de seus próprios conhecimentos. Mal e mal dá para dizer, muitas vezes, quando se acelera muitas coisas, mal e mal dá para dizer que os alunos conseguem se envolver no processo de aprendizagem, né? Mal e mal eles conseguem, mesmo de forma mecânica. Imagine, então, né, conseguir construir conhecimentos a partir daquilo que é trabalhado assim, vapt-vupt, né? Embora os conceitos químicos não sejam absorvidos já completamente formados, há necessidade de uma interação entre educando, como aprendiz, e o educador, como facilitador no processo de ensino-aprendizagem, sempre considerando que a relação do homem com o mundo não é direta, mas sim mediada por produtos culturais humanos. Então, veja, o que é a ciência? Um produto cultural humano. A ciência é uma cultura, né? Então, a química tem a sua cultura.
certo? E o professor, o educador, é aquele que, naquele momento de sala de aula, detém mais conhecimento a respeito dessa cultura química. Por quê? Primeiro, porque ele já teve mais oportunidades de estudo, porque ele está nesse caminho há mais tempo, né? Porque ele já tem essa base há mais tempo, e o aluno está começando, está sendo iniciado, né? Tudo bem. Então, é normal que o educador vai ter a bagagem maior de conhecimento e o aprendiz menor com relação à cultura química, né? Estamos falando com relação à cultura química, tá? O importante é que existam meios possíveis para que educador e educando interajam, para que esse educador se coloque na posição de facilitador da compreensão, de facilitador da construção do conhecimento desse aluno que está por aí aprendendo. Partindo do princípio que o conhecimento científico é atemporal e diretamente relacionado com o pensamento vigente em diferentes períodos históricos, o professor necessita compreender como se processou a relação entre o sujeito e o objeto do conhecimento. Isso só será possível se compreender como tais conceitos evoluíram evoluíram durante os séculos até os dias atuais. Então, é importante que o professor conheça o quê? A história da sua ciência. Que ele saiba onde ele está pisando. Então, se a gente conhecer a história da nossa ciência, a gente vai poder pensar a respeito da epistemologia de Popper, da epistemologia de Thomas Kuhn, da de Paul Feyerabend, que eu acabei de citar antes, né? Dentre várias outras, de Lakatos, né, de Bachelard, que talvez você já tenha escutado, né, e ele inclusive cita nesse artigo também. Enfim, então refletir sobre a ciência se torna algo muito mais interessante, mais enriquecedor, a partir do momento que você conhece a história da sua ciência. E a partir do momento que você conhece a história da sua ciência, você vai conhecendo essas crises, né, você vai conhecendo esses períodos de revolução, e entendendo que muitas vezes o seu aluno também vai passar por períodos de crise e revolução no seu processo de aprendizagem. Agora, muito cuidado com essa analogia, né? Apesar de haverem processos similares, não se está tratando da mesma coisa. É sempre importante deixar bem claro, né, que a história da ciência química e o desenvolvimento da ciência pelos cientistas, enfim, é algo que é feito por pessoas iniciadas, por pessoas que já têm embasamento, por pessoas que têm estudo, né? O processo de aprendizagem pode ter algumas semelhanças com esse processo de construção do conhecimento na ciência, mas não é a mesma coisa, né? Está se falando do aluno contemporâneo, né, das suas interações sociais, das suas dificuldades, né, dos meios que vão o desconcentrar. E hoje, agora pensei até, né, mais do que isso, o aluno que vai ser um leitor ubíquo, né, então ele está sempre parcialmente atento. Então, assim, as dificuldades e as coisas que se passam com o aluno não são iguais às que se passam na história, apesar de a gente poder entender que existem algumas coisas, né, uma pode nos ajudar a trazer luz para a outra. Nesse sentido, fica bem colocado, né? Com os devidos cuidados. Os autores, então, aqui utilizam Vygotsky, né? Que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas se vocês fizeram a disciplina de teorias de aprendizagem, vocês já devem ter escutado, né? Então, segundo ele, a construção do conhecimento não exige uma ruptura com o senso comum, mas a reestruturação de tal conceito, conectando o que já existia com os conceitos científicos ou conhecimentos com os conceitos científicos ou conhecimentos científicos. Então, vejam, o processo de aprendizagem não seria uma ruptura do senso comum, mas sim uma transformação do saber de senso comum em um saber científico, tá? O professor torna-se um mediador, influenciando na construção do intelecto do aluno, fazendo do ensino-aprendizagem uma ligação entre senso comum e conhecimento científico. O aprender deixa de ser um processo de recepção passiva. Tudo a ver com o que a gente falava sobre aprendizagem, né? Lá na videoaula sobre ser estudante. Em que vigora a metodologia tradicional,
com aulas expositivas e teorias livrescas, para se tornar uma aprendizagem significativa, caracterizada por construções paralelas relacionando o senso comum a contextos específicos da área científica. Dentro de domínios específicos das ciências, existem maneiras de moldar e interpretar as ideias informais que prevalecem no raciocínio de crianças e jovens a fim de transformá-los em conhecimento científico. Sim, eu não trouxe aqui toda a extensão do artigo, mas aí então, né, ele vai mostrar a explicação de senso comum e também a explicação científica para uma pergunta, né? Então ele coloca a pergunta: por que a massa de um bolo cresce ao ser levada ao forno? Ele coloca essa pergunta e ele coloca uma explicação de senso comum e uma explicação científica. Vale a pena dar uma olhada, tá? Cabe ao professor, durante sua intervenção em sala de aula e por meio de sua interação com a classe, ajudar o aluno a transformar sua curiosidade em esforço cognitivo e passar de um conhecimento confuso, sincrético, fragmentado, que seria o do senso comum, a um saber organizado e preciso. Vejam aqui, ajudar o aluno a transformar sua curiosidade em esforço cognitivo. Lembra que nós falávamos que para a ocorrência da aprendizagem significativa, um dos fatores necessário é a disposição do indivíduo? Então, será que as criancinhas lá na escola, os adolescentes, vão ter essa disposição assim automaticamente? Talvez uns, talvez outros, né? Mas existirão com certeza aqueles que se beneficiariam do professor colaborando, né? Para transformar aquilo ali em algo curioso, em algo necessário de ser investigado, olhado, né? E discutido com mais cuidado, certo? Então, aproveitar essa curiosidade dos alunos, né? Que talvez eles não direcionem mais tanto para o ensino formal, né? Mas que existe, né? E a gente sabe que existe, muitas vezes a gente sabe que os professores cortam, né? Então, o presente artigo, né, o artigo deles, considera que os alunos, no que diz respeito à disciplina de química, possuem representações cotidianas sobre os fenômenos que a ciência explica. Essas representações, as quais denominam-se senso comum ou conhecimento espontâneo, são essenciais para a construção do conhecimento científico e devem ser levadas em consideração pelo professor na elaboração do plano de aula, a fim de que os alunos possam conscientemente reconhecer, compreender e refletir sobre a cultura científica atual. Tá? E aí, então, também colocando aqui uma questão para que vocês pensem a respeito, né? Eu fiquei aqui me perguntando, nós não estamos falando aqui desse referencial. Vocês já ouviram falar a respeito da mudança conceitual, do referencial da mudança conceitual, dentro da área de ensino de química? Vocês conhecem algo a respeito das teorias construtivistas de ensino, que pensam essa relação entre conhecimentos prévios e conhecimentos científicos? Já tiveram oportunidade de estudar esses assuntos, esses temas? Então, se sim, né, que bom. Se não, deem uma olhada o que significou esse movimento da mudança conceitual dentro da área de ensino de ciências, há algumas décadas atrás. É algo bastante interessante aí, tá? E contraditório com o que a gente viu aqui. Muito bem, então agora essa síntese é para todos, né? São algumas citações só para a gente encerrar mesmo, né? Eu sei que eu trabalhei bastante em cima das citações hoje, mas vale a pena, tá? Apesar da separação metodológica entre os tipos de conhecimento popular, filosófico, religioso e científico, no processo de apreensão da realidade do objeto, o sujeito cognoscente pode penetrar nas diversas áreas. Isso aqui, ó, é super importante. Veja um exemplo que legal. Ao estudar o homem, por exemplo, pode-se tirar uma série de conclusões sobre sua atuação na sociedade, baseada no senso comum ou na experiência cotidiana. Pode-se analisá-lo como um ser biológico, verificando, através de investigação experimental, as relações existentes entre determinados órgãos e suas funções, por exemplo.
Pode-se questioná-lo quanto à sua origem e destino, assim como quanto à sua liberdade. Finalmente, pode-se observá-lo como ser criado pela divindade, à sua imagem e semelhança, e meditar sobre o que sobre o que dele dizem os textos sagrados. Então, é aquilo que eu falava um pouquinho anteriormente, né? Nós temos vários tipos de conhecimento em nós mesmos, né? Nós temos vários ramos de saber aí que são super importantes e nos ajudam, né? E nos constituem mesmo enquanto seres humanos, né? O senso comum e o conhecimento científico estão relacionados ao cotidiano humano, assim como podem relacionar-se entre si, porém são distintos. Então, eles podem relacionar-se entre si, né? Mas são distintos. E tais distinções devem ser consideradas. Então, olha só. Diante desse fato, Moraes sugere que o senso comum, ou conhecimento vulgar, pode ser designado como empírico. Mas olha só a definição de empírico entre aspas aqui, né? Que provém da experiência comum das gentes, tá? Então, empírico, neste caso, sendo utilizado como sinônimo daquele conhecimento que vem da experiência. Diferencia-se do experimento, ou seja, a vivência nos permite as percepções cotidianas ocasionais, e daí se origina a experiência. Já o experimento ou experimentação é aquilo que deve ocorrer segundo um plano de pesquisa. E, como exemplo, associa o experimento ao trabalho de laboratório. Assim, enquanto a experiência é enquanto a experiência é ametódica, ou seja, não tem um método bem definido, e assistemática, não sistemática, o experimento é metodicamente provocado e sistematicamente analisado. Então, temos aqui uma grande síntese, né, da diferença entre o conhecimento comum e o conhecimento científico. Só para finalizar, então, estão aqui sistematizadas as referências que eu utilizei para construir essa videoaula. E seria isso. Obrigada pela atenção, obrigada pela participação. Eu espero que vocês consigam aí compreender alguma coisinha a respeito do conhecimento comum e do conhecimento científico dentro das áreas de vocês. Até mais!